Na infância, você sentia que seus pais não se esforçavam nem um pouco para entender seus sentimentos? Às vezes, eles te forçavam a ter sucesso em coisas desnecessárias? Olha, pais com personalidades narcisistas costumam ser o que chamamos na psicologia de antagonistas relacionais. Pessoas que compulsivamente minam os outros para obter uma sensação de controle e de superioridade. Como sociedade, a gente não gosta muito de admitir que os pais são capazes sim desse comportamento com os próprios filhos, mas o fato é que o abuso e a negligência parental fazem parte da condição humana, e os narcisistas são justamente o tipo de pessoa que mais fere e mais traumatiza os outros, principalmente se esses outros são pessoas vulneráveis. E nesse vídeo, a gente vai conhecer 5 coisas bem negativas que pais narcisistas podem fazer com seus filhos. Pais narcisistas frequentemente não conseguem reconhecer nem se conectar emocionalmente com as necessidades dos filhos. E essa dificuldade é quase sempre reflexo da natureza egocêntrica do narcisismo, já que a atenção e a prioridade recaem o tempo todo sobre as próprias preocupações dos pais. Como consequência, as emoções e as necessidades legítimas dos filhos ficam em segundo, terceiro ou milésimo plano. Esse padrão de interação pais e filhos vai resultar numa ausência quase total de apoio emocional e de compreensão, impactando bem negativamente o desenvolvimento das crianças. E o impacto na vida adulta desse distanciamento emocional pode influenciar na maneira como essas pessoas desenvolverão futuros relacionamentos e como lidarão com as suas próprias emoções ao longo da vida, deixando-as sempre de lado. Os pais narcisistas podem ver os filhos como se fossem extensões de si mesmos e podem tentar atender às próprias necessidades emocionais por meio das experiências e das conquistas obtidas pelas crianças. Essa relação distorcida resulta na imposição de expectativas irrealistas sobre a criança, já que o desempenho e as realizações dela são percebidos como uma espécie de validação direta do valor dos pais. A pressão excessiva para que a criança atenda a essas expectativas pode criar um ambiente de competição e de estresse constante para ela, impactando muito negativamente sua saúde mental. Além do mais, a criança poderá enfrentar desafios seríssimos para desenvolver uma identidade que seja independente, já que o tempo inteiro está sendo moldada de acordo com as necessidades narcísicas dos pais. Mas nem sempre os filhos são vistos como extensões dos pais narcisistas. Não. Um pai ou uma mãe narcisista podem ver seus filhos como se fossem seus competidores, especialmente quando percebem que essas crianças recebem um tipo de atenção ou conquistam realizações que ameaçam o ego dos pais. Isso pode criar um ambiente altamente competitivo e bem desfavorável para o desenvolvimento saudável da criança, já que ela estará sempre tendo suas conquistas diminuídas ou até mesmo impedidas por conta da inveja que os próprios pais sentem. Pais narcisistas podem usar táticas bem manipuladoras para tentar controlar emocionalmente os seus filhos. E isso pode incluir a chantagem emocional, ou então culpar a criança pelas suas próprias frustrações, ou ainda através da desaprovação constante. O objetivo da manipulação pode ser levar a criança a fazer o que ela não deseja ou simplesmente deixá-la para baixo numa situação de dependência, impedindo seu crescimento e sua autonomia. Os pais narcisistas muitas vezes exercem um controle obsessivo sobre as escolhas e as ações da criança, limitando a sua liberdade de expressão e o seu espírito de descoberta. Esse padrão de comportamento cria um ambiente em que a criança se sente obrigada a atender o que os pais desejam, deixando de lado a sua autenticidade e a sua autonomia. Como consequência, o processo natural de descoberta e de desenvolvimento da identidade não acontece direito,
impactando de forma bem negativa a autoestima e a habilidade de formar no futuro relacionamentos realmente autênticos, em que cada um pode dizer o que pensa e se mostrar como é. Ao interpretar o comportamento narcisista, é importante a gente entender que narcisistas existem na sociedade e nas famílias, e que eles aprenderão sim a mascarar o seu ciúme, a sua falta de empatia, o seu oportunismo egoísta e a sensação de superioridade que eles carregam. Apesar de os pais narcisistas, especialmente os do tipo dissimulado, poderem ser bastante hábeis em ocultar a sua crueldade e até em teatralizar virtudes na frente de estranhos, eles prejudicam os seus filhos como se fosse uma questão natural. E fazem isso de uma infinidade de maneiras e não apenas dessas 5 formas que vimos. Por fim, é importante a gente notar que cada situação é única, o que quer dizer que nem todos os pais narcisistas vão exibir todas essas características juntas. E na maioria dos casos, apenas um dos pais será narcisista, o que, de certa forma, pode moderar os impactos negativos da relação. Além disso, é perfeitamente possível superar os desafios ligados à relação com um pai narcisista através do suporte emocional, da terapia e do desenvolvimento de habilidades de enfrentamento saudáveis. Por isso, se alguém está lidando com essas questões, procurar a orientação de um profissional de saúde mental será altamente benéfico. Pense seriamente nisso.